E aí, torcedor do Verdão, beleza? Mais um vídeo aqui no canal JP Palmeiras para trazer as últimas informações. Estou trazendo aqui para vocês o posse de bola da UOL, falando tudo sobre a partida do Verdão contra o São Paulo, galera. Jogo que aconteceu fora de casa, Verdão fez uma virada aí espetacular, Palmeiras que estava perdendo de 2-0 até o final do primeiro tempo. Mas no segundo tempo o Verdão voltou diferente com as mudanças que o Abel fez e conseguiu uma virada espetacular, galera. Palmeiras que chegou a 55 pontos e está na liderança do Campeonato Brasileiro. Mesmo tanto de ponto que o Flamengo, mas o Palmeiras tem uma vitória a mais. E lembrando que o Palmeiras ainda tem um jogo também a menos. Fica aí até o final do vídeo, não se esqueça de deixar aquele like, beleza? Danilo, sobre o jogo, né? Teve o mérito do Palmeiras também pelo poder de reação, e a gente fala mais uma vez, né? Claro que teve o peso grande da arbitragem, mas você teve um time também que soube aproveitar isso. E do outro lado, um São Paulo. Como é que explica essa virada, né? Foi um São Paulo que está com um calendário muito pesado, que tinha jogado em Fortaleza, que não tem um elenco na hora da substituição. Aí sai o Marcos Antônio, entra o Rodriguinho. Por onde passa mais essa virada do Palmeiras? Bom, o primeiro tempo foi assim, o São Paulo sobrou no nível que parecia que quem tinha jogado quinta-feira era o Palmeiras. O São Paulo sobrou no primeiro tempo. E era impressionante como todo mundo sabe que o motor do São Paulo é o Marcos Antônio, menos o Palmeiras. O Marcos Antônio fez no primeiro tempo o que quis, comandou o time do jeito que quis. E era impressionante como o Palmeiras não conseguia fazer nada, não ganhava uma dividida, não fazia nada. São Paulo foi melhor em todo o primeiro tempo. O Palmeiras não conseguiu fazer absolutamente nada. E aí a explicação da queda de rendimento, eu acho, é muito justamente pela saída do Marcos Antônio. Quando o Marcos Antônio saiu, eu acho que os palmeirenses deveriam ajoelhar e agradecer, porque foi a partir desse momento que o Palmeiras conseguiu reagir. Porque o Rodriguinho entrou mal e porque o ritmo do São Paulo caiu. Aí sim parecia que o São Paulo tinha jogado quinta e o Palmeiras quarta. No segundo tempo, aí sim a gente viu essa diferença. É claro que a gente já falou bastante aqui dos erros de arbitragem e isso obviamente influencia. Um pênalti, caso fosse convertido, o 3-0, a gente ia ter muito mais dificuldade de ver o Palmeiras fazendo a virada, mas com o desempenho, a hora que o Palmeiras faz o 2-1, a impressão é que o time do São Paulo ficou com muito medo de tomar a virada. Que o Morumbi ficou em silêncio. Essa impressão eu vendo da televisão, era que o 2-1, o São Paulino olhou e falou, vamos perder o jogo. Porque aí o São Paulo desmoronou no jogo. E, de novo, claro que o pênalti tem uma interferência, mas um time que tem Lucas, Oscar, ainda aqui no banco, que tem Arboleda, que já está no 15º ano de São Paulo, que tem um time que poderia suficientemente travar o jogo, não deixar mais a bola rolar, segurar o 2-0, ou se 2-1, não deixar o jogo continuar. O Palmeiras virou senhor do jogo em pleno Morumbi com o Maurício, GFT. Claro que o banco faz muita diferença, claro que o físico também fez diferença, mas você com 2-0 no primeiro tempo, chegar no segundo, eu acho que o São Paulo tinha maneiras de tentar segurar, administrar melhor. O São Paulo desistiu. Para mim, depois que tomou 2-1, para mim desmoronou. De novo, é óbvio, a gente ficou aqui 1 hora falando da interferência da arbitragem. É óbvio que a arbitragem teve interferência. Mas mesmo assim, mesmo com o pênalti não marcado, para mim, o São Paulo deveria ter condições de ter segurado pelo menos o empate. Mas para mim dava para ter feito melhor dentro de campo, mesmo dentro de todas as limitações. Não dá para um clube ter o Lucas, o Oscar e os caras nem entrarem num jogo desse tamanho, quando o Crespo do banco viu que o São Paulo estava desmoronando. Então eu acho que o São Paulo, claro, pior coisa do jogo foi o árbitro. Mas o São Paulo, para mim, reagiu muito mal depois de tomar o primeiro gol. Aliás, eu acho que o segundo gol era defensável, o Rafael falhou para mim. Esse que a gente viu aí. Eu acho que o Danilo acabou respondendo algumas coisas durante o comentário dele, né? E acho que o Mauro foi muito feliz no destaque inicial, no início, quando ele compara esse jogo a Flamengo e Corinthians, ou Corinthians e Flamengo. Para vencer Flamengo e Palmeiras hoje, não é simples. Você tem que tentar, de fato, torcer a faca o quanto antes, porque à medida que o jogo passa e corre, as chances de Palmeiras e Flamengo melhorarem com substituições, com alterações e tal, ela é muito grande.
E não é que o São Paulino ficou com medo. O São Paulino sabia que a chance de vencer o Palmeiras ela ia muito até os 20 minutos do segundo tempo. Né? De ter a vantagem definida até os 20 minutos do segundo tempo. Mais ou menos como Corinthians e Flamengo. A qualidade técnica de Palmeiras e Flamengo é tal que o empate não é suficiente para eles. Eles podem conseguir a virada. E assim como o Flamengo fez na Neoquímica Arena, o Palmeiras foi para a virada. Aí é aquilo, um pouco que o Danilo falou. Eu acho que o Crespo foi excelente no primeiro tempo. E o Abel, mais uma vez, começou um jogo grande mal, taticamente. Isso não é novidade, né? Me surpreendeu como o Abel, não é só o Marcos Antônio, não entender a linha de 3 do São Paulo, o Tapia na frente. Primeira vez que o São Paulo joga com essa formação, mas era óbvio a escalação. E à medida que o jogo ia se desenvolvendo e o jogo com 3-0 num pênalti, talvez aí o jogo tivesse definido para o São Paulo e não ficou definido. As trocas do Palmeiras, muito boas no intervalo, começaram a fazer diferença, sobretudo no aspecto físico. Porque o Palmeiras tem, agora ainda mais com a contusão do Lucas Evangelista, praticamente só jogadores jovens, fortes no auge da carreira. É o contrário do São Paulo, como disse o Danilo. O Trajano sempre fala disso também. Adianta ter Lucas e Oscar no elenco se você está com 2-0 e a favor eles não podem entrar no jogo para administrar um 2-0? Não adianta. Por que entra o Rodriguinho e não entra o Oscar? Né? Porque o Oscar não tem condição. Se não tem condição, não tem porque está no São Paulo. Se o Lucas não tem condição, e nós estamos em outubro, né? Então o São Paulo tem, em tese, jogadores grandes no banco, mas que nunca estão à disposição, né? E aí, acho que o Palmeiras foi... E o Marcos Antônio, que era o melhor, voltava de lesão depois de... Não aguentaria o tempo. Saiu com câimbra nas duas pernas. Ele ia sair. E assim, quem estava no estádio percebia que o São Paulo, num sol infernal, não aguentaria o ritmo. Não aguentaria o ritmo. Talvez o Crespo tenha se equivocado um pouco. Talvez a alteração do Bobadilha pelo Alisson devesse no intervalo, não pelo cartão, mas pelo cansaço do meio. E o Alisson tinha jogado só um pouquinho em Fortaleza. Talvez ele morreu com 2 alterações, né? Ele fez só 3 das 5. E a não alteração no intervalo, a alteração logo no início do segundo tempo, quebra uma troca. Então ele vai ficando atrás. O Abel com 20 minutos tinha feito as 5. E os 5 caras que entraram. E aí tem aqueles detalhes, né, do jogo. O Alan, que eu acho ótimo, sempre achei, que além de tudo é um jogador versátil, ele é um jogador jovem, mas precocemente forte. Ele não é um jogador que parece da base, né, fisicamente falando. Ele coloca um problema para o São Paulo, né, que é o lado esquerdo do São Paulo reinou no primeiro tempo, e ao colocar o Alan, o Abel cria uma alternativa para o Palmeiras daquele lado, mas aí que tá, o futebol é assim, quem cometeu o pênalti escandaloso foi o Alan. Se é dado, provavelmente o jogo teria acabado para o Alan, como acabou para o Rodriguinho quando ele perde a bola no 2-2. Então é difícil de dissociar, porque até o mérito das alterações, num contexto normal, talvez a gente não estivesse falando sobre elas aqui. O menino que mudou o jogo foi o cara que cometeu o pênalti, né? Então é complexo a gente separar, embora tenha muita coisa rica para falar sobre o jogo, sim. E ele mudou o jogo porque entrou no Veiga, que o Veiga estava muito mal. O Veiga não jogou nada. Fato é que esse resultado atrapalhou os planos, foi do Flamengo, que deixou escapar a liderança, foi derrotado pelo Bahia por 1-0. Melhor campanha do clube até aqui na história dos pontos corridos. Mais uma marca do Abel, então. Bom, acho que a gente não pode tirar os méritos do Palmeiras pela virada. Acho que o que o Palmeiras fez no segundo tempo é mais uma demonstração de que esse time se recusa a perder, joga. E que tem um elenco muito bom. Sim, e que o técnico sabe mexer todas as peças desse elenco quando o técnico não acerta na escalação, porque o outro técnico teve uma percepção e limitou as ações do Palmeiras e fez com que o Palmeiras não conseguisse se desenvolver no primeiro tempo. O Abel vem com mudanças para o segundo tempo, inclusive abrindo mão de um lateral para colocar um jogador fora de posição, no caso o Alan pela direita. Então, criou opções ali. Isso não tem a menor dúvida, que o Palmeiras tem mérito pelas ideias que o Abel colocou em campo na segunda etapa, e pela força e o futebol e a qualidade dos seus jogadores, não há nenhuma dúvida. Agora, um jogo que está 2-0,
que o adversário tem a possibilidade, e vamos deixar bem claro, é a possibilidade, tá? Não foi o gol do São Paulo anulado. Foi um pênalti não dado para o São Paulo. Então, ao São Paulo foi negada uma possibilidade clara de terceiro gol, tá? E que tem uma expulsão que tem sido padrão no Campeonato Brasileiro, porque o Palmeiras também reclama de um segundo possível cartão amarelo para o Bobadilla, mas é uma jogada que se dá cartão amarelo, não se dá, se dá cartão amarelo, não se dá. A jogada do Andréas Pereira é uma jogada que tem sido expulsão em todos os lances do Campeonato Brasileiro. O pé passando por cima da bola e acertando o adversário. Então, é comprometedor. São dois lances comprometedores que desenvolvem o jogo pró-São Paulo e que não aconteceram. Tá? Esse lance, né? Isso. Ele não pega na canela, mas é o pé por cima da bola que prende o tornozelo. Enfim, tem sido expulsão em basicamente todos os lances desse campeonato. O árbitro chama Ramon Abate Abel, né? Devia ser Ramon Abraço Abel, né? Porque as decisões dele foram todas favoráveis a quem mais reclama no futebol brasileiro e que dessa vez achou que foi tudo bem. O que me parece completamente... que fica bem claro que as reclamações do Abel, elas são apenas pró-Palmeiras. Elas não têm nada ao futebol brasileiro, porque o futebol brasileiro... Mas até aí eu acho que é de todo mundo. Não, sei, mas ele coloca várias vezes que o futebol brasileiro tem que melhorar. Ele não está preocupado com o futebol brasileiro, está preocupado com as decisões que possam atrapalhar o Palmeiras. Mas eu acho que todo mundo usa o brasileiro aí. Eu sei, mas ele usa o discurso... Então, tá, pode ser. Entendeu? Tivemos uma a arbitragem brasileira é uma vergonha, sim, porque você foi prejudicado. Tivemos uma boa entrevista de quem foi do Grêmio? Marlon. Excelente entrevista ao final da partida. Pedindo a profissionalização? Falando todos os pontos ruins e dizendo o Grêmio foi prejudicado, outros times também foram, explicando... Né? Ele acha que o Grêmio foi mais prejudicado, obviamente que ele vê muito mais jogos do Grêmio, ele está inserido no contexto do Grêmio, mas ele tem uma dimensão de que o campeonato tem uma arbitragem muito ruim. E acho que o Abel não, o Abel é tendencioso, tá? Olha. O resultado dos erros. Esse é o resultado. A CBF já considera que os árbitros de Bragantino e Grêmio e São Paulo e Palmeiras cometeram erros graves, tá? Que comprometeram o andamento da partida. Eu acho até que, por exemplo, no jogo do Grêmio, tem um pênalti para o Bragantino antes do pênalti que o árbitro dá. Ele só dá o segundo pênalti porque ele não deu o primeiro. O primeiro pênalti é muito mais claro. Então, assim, é erro atrás de erro. A expulsão do Kahneman, que talvez seja uma história para ser contada entre arbitragem e jogador, né? O Kahneman, a gente sabe que tem um histórico, o histórico sempre fala bem alto. É uma fama construída, né? E a mesma coisa é o histórico do Abel. Se a gente puder ouvir o que o Abel falou sobre o pênalti... Não poderemos ouvir. Podemos ouvir. O áudio do VAR nós não vamos ouvir, porque a CBF não vai divulgar. O áudio do VAR. O que o Abel falou... Veja só que a CBF não vai divulgar o áudio desse VAR usando um argumento muito pobre. Muito pobre. Mas o pior é que existe esse argumento, mas não quer dizer que a gente não possa ouvir, porque os clubes envolvidos vão pedir e, obviamente, eles divulgarão esses áudios, a gente vai ter acesso, mas a gente não consegue ter o acesso direto. Claro que vai dar problema. Esse áudio vai dar problema. Eu queria falar... Ô, Joana, só para a gente ouvir o áudio, a sonora do Abel, para a gente continuar, porque eu acho que o VAR vai repetir o argumento que o Abel usou na entrevista coletiva, o que vai gerar um problema muito grande para o Campeonato Brasileiro. Então, a gente vai ouvir aqui o Abel, mas eu tô lendo, inclusive está lá no GE, a cobertura completa, tá? Tô lendo a justificativa da CBF para não divulgar a análise do VAR de São Paulo e Palmeiras. Então, o trecho que traz a resposta para a gente é esse aqui, ó. A explicação é simples. O protocolo da CBF prevê a divulgação dos áudios da análise de lances que foram revisados pelo árbitro no monitor. Ou seja, em nenhum dos lances reclamados por São Paulo ou Palmeiras no Clássico, teve análise dessa maneira. Essa é a justificativa, tá? Isso, pobre. Porque, assim,
Quer dizer, então, que se o VAR errar e não chamar o árbitro para fazer a revisão do monitor, a gente fica sem a explicação. Então, se o VAR... via publicidade da CBF, sim, mas tem o que a Joana trouxe e a matéria também. Sim, mas aí vai ser fechado. Não, ó, os clubes têm o direito de solicitar os áudios das conversas dos árbitros. Exatamente, você não vai ficar sabendo. Só o São Paulo. A gente vai ficar sabendo, mas enfim. Vai ficar sabendo via São Paulo. A Joana vai. A gente vai ficar sabendo, mas deveria ser uma ação direta a CBF deveria dar publicidade, né? Isso. No entanto, a Cíntia Barley está participando aqui com a gente e acrescenta que é o mesmo caso do Kahneman. No entanto, a divulgação é restrita e fica apenas entre os clubes envolvidos, tá? A entidade e os profissionais que atuaram na partida em questão. E Joana de Assis. Vamos ouvir aqui o Abel, então, rebatendo esse pedido de pênalti do São Paulo. Eu ainda não vi a repetição, mas vou dar o meu ponto de vista. Se por qualquer motivo, no momento em que o Alá escorrega, a bola estivesse a ser disputada pelo jogador do São Paulo, eu acharia que era penalti. Mas eu não tenho as leis. Eu estou-te a dizer a minha opinião. Ao cruzamento, o Alá escorrega, gramado, escorrega, e eu acho que ele depois toca no adversário. Mas se eu bem me lembro, a bola está longe. A bola não está a ser disputada naquele lance. Portanto, foi sem querer. Não foi proposito. O Alá não fez um carrinho de propósito para acertar no jogador. Agora, se a bola tivesse a ser disputada naquele momento, se o jogador de São Paulo tivesse a possibilidade de disputar a bola, eu, na minha opinião, eu acho que era penalti. Vamos colocar na tela a classificação. E um ponto bastante importante, é claro que esse tema vai dominar os debates, porque a arbitragem acabou participando ativamente do resultado final, porém, determinante mesmo foi a atuação do Palmeiras, né? O Palmeiras jogou eu queria muito poder ter a chance de falar. Ih, parei de ouvir vocês de novo. O Palmeiras jogou muito bem nessa recuperação aí, nessa virada contra o São Paulo. Não é toda a equipe que sai atrás num 2-0 e vira. E o Palmeiras, o que mais fez, aliás, foi a equipe que mais virou os jogos nessa edição do Campeonato Brasileiro. Só que fez isso contra um rival. Então, é para aplaudir de pé o que o Palmeiras vem fazendo nessa edição, mais uma vez, de Campeonato Brasileiro. Vocês estão vendo ali, ó, tem um jogo a menos que o Flamengo. São 26 jogos para o Flamengo, 25 para o Palmeiras. E Juventude vai ser disputado na data FIFA. O Palmeiras não gostou muito, mas, gente, é o que tem para hoje, né? O Palmeiras tem uma vitória a mais, ainda que com esse jogo a menos, tá? O Flamengo tem os mesmos 55 pontos e um jogo a menos do que o Cruzeiro. O Cruzeiro dos três que estão brigando é o único que está zeradinho nessa conta de jogos aí. Então o Cruzeiro tem 52 e jogando que jogou contra o Sport vai ficar aí nessa turma aí dos quatro primeiros. Fez um bom jogo contra o Flamengo, num jogo em que os dois não entregaram o seu máximo também. Beleza? Mas precisava ganhar e se contentou com o empate. O quê? No Flamengo ou no Sport? No Flamengo. Quem se contentou? Cruzeiro, ficou felizão com o empate. Não sei se ficou felizão. E ontem também acho que se arriscou muito com a história do time alternativo. Eu sei que tem o Galo pela frente, um clássico e tal, mas eu não sei se precisava ir tão alternativo contra o Sport. Mas beleza, terminou empatado. Assim estão os três primeiros. A gente consegue falar do jogo? Brasileiro. Não, vamos falar do jogo do Flamengo. Não, mas deixa eu falar. Rapidinho, tem que falar do jogo do Palmeiras. Não é, porque a gente não pode falar só da arbitragem. A gente também tem que falar. Então, mas é que não tem São Paulo. Então, é que o jogo... A gente tem que falar do jogo, Então, gente. mas olha só, o jogo, ele passou a ser irrelevante. Não sei se irrelevante, mas que ficou em segundo plano. Como o resultado provavelmente foi mega alterado, não dá para garantir que foi, porque o São Paulo tinha que converter o pênalti. Mas parece ter sido alterado pela arbitragem, tudo que foi feito no jogo... Ó, essa semana é data FIFA. A gente fala bastante desse jogo aí ao longo da semana, porque o áudio ainda vai aparecer via Joana, inclusive. Então a gente recupera este momento. Então é isso, torcedor do Verdão, valeu por chegar até aqui no final do vídeo, não se esqueça de deixar aquele like, beleza? Se você ainda não for inscrito aqui no canal, já se inscreva, ative o sininho de notificação para não perder nada que eu poste aqui no canal. Falou e até mais!